céu, viu? Para que Deus libere o que está no céu sobre nós, amém? Lucas capítulo de número 14, verso 28. Tivemos um culto poderoso hoje pela manhã, e agora eu tenho certeza que não vai ser diferente de manhã, vai ser tão quanto em unção, em poder e em milagres, amém? Se algum papai, alguma mamãe está com seu filhinho de 2 a 5 anos, de 6 a 10 anos, se você ainda não deixou seu filhinho na tenda lá, para o culto Kids, agora a igreja da criança está funcionando em forma de culto. Se ele quiser participar, se você também quiser autorizá-lo, você pode pedir o auxílio para um diácono, ele pode ajudar você a levar, só você levantar a mão, o papai, a mamãe, se você quiser. A igreja da criança já está funcionando. Quando você chegar, papai, mamãe, já passa lá com o seu filhinho, já leva ele lá, fala com ele, ó, vamos lá para a gente conhecer a igreja da criança, porque lá tem um louvor, tem a palavra, tem o momento até deles consagrarem o dízimo, sabia? Outro dia eu achei lindo, que eu vi uma foto do Ministério Infantil, que uma criança, ele sempre tem uma criança na frente do gasofilácio, ungindo outra criança, consagrando a sua semente de fé. Sabe? Você consegue imaginar o que isso vai gerar no futuro dessa criança? Uma criança que ela cresce semeando, cresce colocando no altar aquilo que é parte das moedinhas que ela recebe. Filho, essa criança com certeza ela vai ser muito abençoada, muito próspera, e ela vai ter grandes colheitas de bênçãos de Deus, amém? Então, traz o seu filho para a igreja, traz para a presença de Deus, porque ele não vai se afastar desse caminho. Pega a sua Bíblia aí, você que a tem, traz ela na altura do seu coração. Se você não tem a Bíblia, traga as suas mãos, feche os seus olhos por um instante, vamos fazer uma oração juntos? Vamos orar em unidade aqui agora? Feche os seus olhos, diga assim: Senhor meu Deus, nesta noite eu vou ouvir a tua palavra. Diga, e além de ouvir, eu quero compreender. Diga, porque compreendendo, eu pratico. E praticando, diga, eu vivo a boa, a agradável, a perfeita vontade do Senhor. Faz um convite para o Espírito Santo. Diga assim: Espírito Santo, eu te convido a falar comigo. Diga, o meu coração e os meus ouvidos estão abertos para receber essa semente que vai gerar um tempo de colheita na minha vida. Quem crê nisso, diga amém. Senhor, me apresento a Ti como vaso de barro que sou. Pai, eu creio poderosamente que o Senhor usará da minha vida, e se Deus, não será a minha voz, mas será a voz do Teu Espírito. Deus, eu creio que no momento dessa palavra, pessoas vão ser curadas, libertas, chaves serão entregues, meu Pai, que abrirão um caminho para bênçãos, para provisões, para ideias, para sabedoria, para orações que serão respondidas. Eu creio, meu Pai, que a Tua palavra é luz e é lâmpada para tudo aquilo que nós precisamos, e essa palavra vai ser entregue agora. Quem vai receber, diga amém. Amém? Olha para frente, querida, aqui para o altar de Deus. Nós estamos iniciando um ciclo hoje, que é um ciclo que você vai ouvir a gente falar muito sobre sonhos, sobre projetos, sobre promessas de Deus. E antes de a gente ler essa palavra, antes de eu te falar o tema da palavra de hoje, eu quero perguntar aqui: quem aqui tem sonhos? Quem tem sonhos, gente? Você tem sonhos mesmo? Quem tem sonhos para a sua família? Tem alguém que tem sonhos para a família? Quem tem sonhos para a vida financeira? Tem alguém que tem sonhos para a vida financeira? Quem tem sonhos aí para os filhos? Pai, mãe, você tem sonhos que envolvem seus filhos? Amém? Quem tem sonhos ministeriais para a igreja, de fazer algo para Deus? Você tem sonhos? Já imaginou? Você já pensou? Nossa, já pensou eu ali, ó, igual o Ângelo ali, ó, aquela gravata alinhadinha ali de diácono ali, parecendo aquele pessoal lá, aquela segurança lá dos reis, da rainha, hein? Que é isso? É servo do rei Jesus, gente, ó. Já imaginou você no altar pregando a palavra, ali ó, na bateria ali dando umas batidas ali, as baquetas voando para um lado, Já imaginou você servindo a Deus? Filho, sonhe também em servir, sonhe também em fazer algo que vai cooperar na casa de Deus. Por que eu te perguntei se você tem sonhos? Porque eu queria começar desse ponto aqui, nós vamos voltar no final da palavra nesse ponto. Deus também, Ele tinha um grande sonho. Sabe qual que era o grande sonho de Deus? Sabe qual que foi o maior sonho de Deus que Ele realizou? O maior sonho de Deus era ter filhos. O maior sonho de Deus era ter filhos. Ele só tinha um filho.
A Bíblia fala que até a vinda de Jesus na terra, até a morte dele, Jesus era o único Filho de Deus, mas a Bíblia fala que depois que ele foi sacrificado na cruz, depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus não era mais o único, sabe por quê? Porque depois de Jesus veio você, veio o seu irmão, veio essa pessoa que está do seu lado, veio eu, e aí o sonho de Deus se realizou. Se você não entendeu, eu vou falar com toda clareza agora para você. Você é a prova de que o sonho de Deus se realizou. Tem algum filho de Deus aqui? Tem alguma filha de Deus aqui? Tem alguém que é filho? Então você é o sonho realizado de Deus. Você é fruto do sacrifício na cruz. Você é fruto do projeto de Deus. Aleluia! Amém? A Bíblia fala isso, querido. O maior sonho de Deus sempre foi ter você como filho, como filha dele. E a Bíblia vai nos mostrar, se você for começar a ler lá em Gênesis, você vai ver que Deus, assim como nós vamos fazer, Deus fez um projeto daquilo que Ele deseja para os seus filhos. Tem filho de Deus aqui? Amém? Deus projetou, pastor, como? Você lembra da história do Jardim do Éden? Nosso sonho, não é? De vez em quando a gente fica pensando assim, nossa, mas segunda-feira, né? Por que Adão foi comer aquela fruta, gente? Meu Deus do céu. Não, mas Eva, hein? Vai escutar logo serpente, se fosse pelo menos um cachorrinho, né? A gente fica pensando assim, você já parou? Sabe por quê? Porque o Éden é o exemplo de tudo que há de melhor. O Éden é o exemplo da perfeição, tanto de providência, de provisão, como da presença de Deus. O Éden, na verdade, é o projeto de Deus para você, para a igreja, para todos nós. O Éden é aquilo que Deus esboçou como projeto para nós. Quem vai viver em um jardim, quem vai viver a provisão de Deus, quem vai ter contato com a presença de Deus, como Deus sonhou, diga amém. Amém? Essa é a vontade de Deus. Deus projetou. Deus, Ele fez o projeto e realizou o sonho. E eu vou voltar no final da palavra nesse ponto aqui. Sabe por quê? Porque agora que você entendeu que Deus também projetou, Deus também realizou o sonho dele, e você é um sonho de Deus, eu quero te dar aqui 4 razões. Quantas razões? 4 razões para que você também faça um projeto de vida. Pastor, eu estou chegando agora na igreja. Eu vi o senhor falando de projeto de vida, eu estou vendo a empolgação dos irmãos, eu estou vendo pessoas alegres, eu estou vendo pessoas que eu não estou entendendo, pastor, porque lá fora tem gente que está triste, está desanimado, está falando que 2023 vai ser um ano difícil, está falando que é recessão, tem gente que está deixando de investir, e o senhor está aqui falando de sonho, de projeto, que 2023 vai ser ano de colheita, eu não estou entendendo. Então você vai entender agora, porque essas 4 razões, quantas? 4 razões vão abrir a sua mente. E assim como Deus projetou, assim como Deus realizou o sonho dele, que era ter você, filho, não há nada que vai impedir você de viver o seu sonho. Você vai projetar, você vai consagrar o seu sonho a Deus, e ele vai se transformar em uma colheita de vitória, de testemunhos, amém? Então presta atenção, leia comigo aí, acompanha comigo o primeiro texto aqui, que vai conter a primeira chave, a primeira razão para você fazer um projeto de vida. Lucas capítulo 14, verso 28. Quem está falando aqui é o próprio Senhor Jesus. Quem está falando é? Jesus está falando. E olha o que Jesus vai dizer aqui, ó. Acompanha comigo. Qual de vocês, Jesus está falando para a multidão, ele está dizendo assim, ó. Qual de vocês, se quiser construir, quiser o que, gente? O que é? Se quiser o que, ó? Construir uma torre. Primeiro, antes de construir, a primeira coisa, essa pessoa não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Sabe o que Jesus estava fazendo aqui? Aquela pergunta que a resposta já é clara. Aquela pergunta que ela deveria ser tipo assim, 2 e 2 são quanto? Aquela pergunta que todo mundo deveria saber a resposta. Jesus estava dizendo, qual de vocês, se for construir algo, uma torre, for fazer algo grande, primeiro você não vai assentar para calcular se tem dinheiro suficiente?
E ele continua: pois se lançar alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que virem rirão dele, dizendo: este homem, o que ele fez? Ele o que, gente? Começou a construir e não foi capaz de... Presta atenção, porque essa chave aqui é poderosa. O que Jesus estava dizendo? A razão para você fazer o seu projeto de vida. Querido, antes de tudo, antes de qualquer passo na nossa vida, é sensato você parar, se assentar e começar a calcular. Espera aí, o que eu vou fazer? Qual que é o meu projeto? Onde eu quero chegar? É interessante, deixa eu abrir um parênteses aqui, que a gente vê isso aí, ó. Sabe essas palestras que o pessoal faz? Todas as palestras para empresários, para empreendedores. Pessoal, tem gente muito bacana que dá essa palestra. Um dos pontos principais que eles falam: você tem que ter um planejamento. Você tem que projetar o que você quer. Você tem que colocar um alvo naquilo. Sabe de onde que esse pessoal tira isso? Daqui, ó. Está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. Jesus falou isso há 2000 anos atrás. Primeiro você tem que se assentar para você saber o que você vai fazer e calcular. Sabe por quê? Jesus quer evitar algo que tem matado muitos sonhos. Sabe por que muitas pessoas pararam de projetar, pararam de sonhar? Porque você já viu muita gente rindo de você. Você começou, mas você não terminou. Você deu início a um projeto sem estrutura, sem saber onde ia, sem saber o que era, sem entender a grandeza daquilo, e você colocou até uma meta, você falou assim: não, em uma semana eu faço. Passou um mês, não acabou. Passou 3 meses, nada. Passou um ano, nada. E aí as pessoas começaram a rir de você. Deus quer evitar isso. Deus quer te poupar de qualquer chacota, de qualquer situação de humilhação. Ele quer que você se assente para projetar, sabe por quê? Porque quando você se assenta, filho, você vai entender ponto a ponto como chegar lá. E tudo vai depender do tamanho do seu projeto. Por que Jesus usou o exemplo de uma torre? Jesus usou o exemplo de uma... Porque torre, gente, pode ser uma torre pequena, não pode? Mas pode ser grande. O que é que vai mudar, pastor, se for pequeno ou grande? Vai mudar a semente e o processo. Qual que é o seu sonho? Ele é pequeno? Talvez, não, pastor, é importante para mim, mas é pequeno. Talvez ele é realizável em uma semana, em um mês. Mas talvez ele é muito grande. Você vai ter que suportar um processo maior, você vai ter que ter uma caminhada maior. Hoje eu contei um testemunho, quero repetir ele aqui. Eu lembro que quando eu era auxiliar, filho, eu morei aqui na igreja, viu? Literalmente. Pastor, voto? Não, porque não tinha no outro lugar para me morar, ué. Eu morei na igreja 2 anos aqui, 2 anos. Num quartinho pequenininho. Hoje eu estava deitado na cama, eu estava olhando uma cortina lá, eu falei assim, gente, eu lembro que teve uma vez que chegou meu aniversário, meu pastor falou assim: o que você quer de presente? Eu falei: pastor, me dá uma cortina para me colocar no meu quarto, porque todo dia que o sol nasce, ele já bate na minha cara. É um despertar tão assim, 5 da manhã. E eu lembro que nessa época, eu tinha uma bicicleta, não tinha carro, não tinha moto, e eu lavava o carro do meu pastor fielmente toda semana. Toda semana, na sexta ou no sábado eu lavava o carro do meu pastor. E eu lembro que uma vez ele comprou um carro do ano, e eu lavando o carro dele lá, e eu falava com Deus assim: um dia eu vou ter um carro como esse. Esse foi um projeto lá de uns 8 anos atrás, uns 10 anos atrás, eu era missionário ainda. Eu falei: Deus, um dia o Senhor vai me dar um carro como esse. Um dia eu vou realizar meu sonho. Um dia eu vou ter minha casa, minha família. E eu lembro que um dia que eu me emocionei sozinho, foi o dia que um dos meninos que nos auxiliam aqui, ele chegou lá em casa com um balde, com umas franelas, falou assim: pastor, eu quero lavar o seu carro. E ó, que eu vi ele lavando o carro ali, eu lembrei que o mesmo carro que Deus me deu é o carro que eu lavava para o meu pastor lá atrás. Sabe o que é isso? Filho, uma semente de honra, uma semente de projeto, lá de trás que veio agora. Já está na hora de eu trocar meu carro, daqui a pouco vai ser o 0. Você pode, filho, pelo amor de Deus, me dá um glória para mim aí, porque eu dou glória quando é o seu. Amém? Ah, pastor.
Ah, pastor, o povo fica falando mal de pastor que anda de carro novo, carro zero. Filho, se eu andasse a pé, eles iam falar mal, falar assim, esse cara é um miserável. Então eu vou andar de carro, e se possível zero, porque eles vão ter um motivo para falar, e eu vou estar desfrutando e dando testemunho para Deus. Mas por que eu estou te falando isso? Porque isso é fruto de quê? De projeto. É você se assentar. Sabe por que muitas pessoas, elas não conseguem concluir? Porque elas não param para planejar. Pastor, qual que é a chave em planejar? Presta atenção. Por que razão eu tenho que parar, sentar, como Jesus falou? Porque quando eu me assento, quando eu me assento, você vai sentar nesses próximos dias, viu? Você vai estar com a cartilha, com a caneta na mão, e quando eu me assento, para projetar, o Espírito Santo de Deus, ele me mostra todo o caminho. E ele mostra o caminho, e ele mostra também os desafios. Ele mostra, peraí, aqui ó, você quer esse sonho? Em tal lugar vai ter um desafio assim. É aí que muitas pessoas elas param de sonhar. Porque elas acham que o processo para realizar um projeto, para ter uma colheita, não tem desafio, não tem sacrifício. Filho, Deus mostra, aqui a sua capacidade não vai ser suficiente. Aqui o seu dinheiro não vai ser suficiente. Aqui a sua força não vai ser suficiente. No caminho do seu sonho, esses pontos aqui, você ainda não tem eles. Mas para que, pastor, que Deus mostre isso? Porque são os pontos onde você vai orar e vai ter intervenção divina a seu favor. Filho, quando eu projeto, eu entendo onde Deus vai agir, até onde eu posso ir. Deus, eu cheguei até esse ponto do meu projeto, daqui em diante eu não consigo seguir, Deus. Senhor, eu cheguei até essa altura da minha torre, eu comecei debaixo de uma palavra profética, agora eu preciso de um milagre. Quando você entende que chegou o momento do milagre, que chegou o momento da intervenção divina, você não para a sua torre, você não para o seu projeto, você sacrifica, você ora, você lembra a Deus da promessa, e você segue até a realização. Filho, se assente para projetar, porque você não vai ser envergonhado. Se assente para projetar, porque você não vai ser pego de surpresa, mas o Senhor fará com que o seu projeto se realize. Quem vai viver isso, diga amém. Glória a Deus. A chave é: quem projeta não é envergonhado e não é pego de surpresa. Diga assim: quem se assenta para projetar, diga, não é envergonhado e não é pego de surpresa. A primeira razão é essa. Você quer que os outros fiquem rindo de você? Então não se assenta para projetar não, filho. Faz tudo assim, ó, como diria lá fora, no supetão. Não, deu vontade, fiz. Começou e não deu conta de parar. Não foi só uma vontade. É fruto de um dia que eu sentei, eu escrevi, consagrei a Deus, por isso que deu certo. Quem entende, diga amém. A segunda razão, para você se assentar e projetar os seus sonhos. A Bíblia fala lá em Isaías 32:8, eu vou ler só para a gente ganhar tempo. Isaías 32:8 diz assim: mas o homem nobre, qual que é a palavra? O homem nobre faz planos nobres, e graças a seus feitos, aos seus planos, ele permanece firme. Vou repetir o versículo. O homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus planos, ele permanece firme. Primeira coisa, a palavra nobre, ela já dá um ar assim meio de riqueza, não dá, gente? Você consegue conectar nobreza com riqueza? Não só na conjunção aí, de combinação, mas que nobreza tem a ver com riqueza? Sabe por que nobreza já inspira riqueza? Porque nobre, você depois pode procurar no dicionário. A palavra nobre significa descendente de rei, descendente da realeza. Qual que é a chave aqui, pastor? Sabe quem que faz projetos? É uma pessoa que é descendente da realeza. É uma pessoa que é descendente de uma família nobre. Pastor, então eu estou enrolado, com minha família, todo mundo enrolado. Eu estou chegando agora para ver se muda a história daquela casa. Não, você não entendeu.
Talvez a sua família aqui da terra é enrolada, mas eu quero te lembrar que a palavra que nós recebemos no último mês é que você é descendente de Deus. A sua origem não é da terra, você é filho de Deus. Quem é filho de Deus faz projeto. Quem é filho de Deus tem a nobreza no seu coração, em sonhar, em projetar, em fazer bons planos, em pensar coisas grandes. Tem alguém nobre aí? Tem algum filho do rei? Tem algum filho de Deus aí? Diga amém. Glória a Deus. Dá uma ostentada gospel aí agora. Fala com a pessoa do seu lado, fala assim: desculpa aí, mas você foi muito inteligente. Vira para o lado, fala, você foi muito inteligente hoje. Você sentou do lado da pessoa mais nobre que está nesse local. Diga assim: eu sou a nobreza em pessoa, prazer. Amém? Filho, você é filho do rei. Você é filho de Deus. Você é uma pessoa nobre. Pô, quem não entende isso, sabe como que vai ver a vida? Vai ver a vida assim: não, a vida é difícil. Não, nós vamos passar, é só luta mesmo. Filho, eu não estou te falando que não vai ter luta. Vai ter desafio. Só que eu estou te dizendo que se você tiver projeto, se você for nobre para sonhar grande, filho, você vai vencer as lutas e vai alcançar a promessa de Deus. A Bíblia está falando que os nobres projetam coisas nobres, coisas grandes, e eles permanecem firmes. Você já viu que algumas pessoas, entra ano, sai ano, que não tem ninguém assim. Se tiver, vai ser quebrado nessa corrente. Ela não consegue fazer um projeto para avançar em nada na vida dela. Às vezes, se você olhar a vida da pessoa hoje, em 2022, e encontrar com ela em 2052, daqui 30 anos, a vida da pessoa está igual ou pior. Porque essa pessoa, ela não consegue projetar. Se você falar em sonhos para algumas pessoas, ela fala assim: não, isso é difícil demais, nossa. Você falar em projetos, é por isso que a gente não pode contar nossos sonhos para qualquer pessoa. Porque tem gente que às vezes vai te desmotivar, porque ela não é tão nobre como você. Ela não tem a realeza que você tem. Ela não tem o espírito da nobreza que habita em você, que é o Espírito de Deus. Agora os nobres, eles projetam coisas nobres. Você tem um projeto nobre aí? Tem um projeto grande aí? Tem um sonho grande? É porque você é filha, você é filho de Deus. E a Bíblia fala aqui, ó. A Bíblia fala que essa pessoa que é nobre, ela permanece firme. Ela permanece o quê? Sabe o que é essa firmeza aqui? Ela é constante no seu projeto. Porque tem gente que fala assim: não, já viu que as pessoas que a gente até apelida de sonhador? Não, porque eu vou fazer isso, eu vou para a praia, não, porque eu vou construir uma casa, eu vou comprar um carro, tal. Mas essa pessoa, como ela nunca se assentou para projetar, como ela não tem o espírito da nobreza, ela não consegue ter firmeza naquilo que ela sonha. Ela não consegue ter firmeza no seu projeto. Quando vem o primeiro desafio: mas você não abriu uma empresa? Ah, não, abri, mas estava difícil, mas fechei. Mas você não entrou na faculdade? Entrei, mas nossa, que prova difícil, larguei. Mas você não estava trabalhando em tal lugar? Estava, nossa, mas o patrão burrice demais, saí de lá. Filho, sabe o que é isso? É pessoa que não tem firmeza, não tem constância. Pessoa que não entende que o sonho, ele tem um preço de sacrifício, e se você sacrificar, se você permanecer firme, Deus realiza. Diga: só os nobres projetam sonhos nobres, diga, e permanecem firmes. Tem alguém nobre aqui? Eu estou vendo muitos homens e mulheres aqui que são a cara da nobreza. Eu estou vendo filhos de Deus que são a cara da nobreza. Eu estou vendo os filhos de Deus aqui que são a cara da nobreza, que vão projetar, permanecer firmes e vão testemunhar da sua colheita. Aleluia! Glória a Deus. Primeira razão para você fazer um projeto de vida. Primeira razão, você tem que projetar. Porque Deus não quer que você seja envergonhado. Quem faz projeto de vida não é envergonhado. Segunda razão, só os nobres fazem projeto de vida e permanecem firmes nesse projeto. Terceira razão, por que eu tenho que fazer projeto de vida, pastor? Você tem que fazer projeto de vida porque quando nós projetamos e consagramos a Deus os nossos sonhos, isso dá certo. Filho,
Sabe qual que é um risco que as pessoas correm? De fazer algo sem consagrar a Deus. Eu tenho um medo de dar um passo que não seja um passo consagrado a Deus, de pisar num lugar que não está abençoado, pisar num lugar onde Deus não está. Sabe aquela palavra de Moisés, que Moisés falou assim: Senhor, se o Senhor não for, eu não vou não, sou eu. Deveria ser todos nós. Querido, nós não podemos dar nenhum passo na nossa vida se antes consagrar a Deus. Provérbios fala assim, consagre, Provérbios 16:3, para a gente ganhar tempo. Consagra ao Senhor tudo. Qual que é a palavra? Consagra ao Senhor seu casamento? É isso? Só isso? É? Qual que é a palavra? Consagra ao Senhor sua empresa, é isso? Qual que é a palavra? Consagra ao Senhor seus filhos, é isso? Qual que é a palavra? Consagra ao Senhor tudo o que você faz. Tudo o que você faz. E os seus planos serão bem-sucedidos. Gente, é tão claro isso aqui, que podia só colocar o versículo no telão e falar assim, olha lá, que você ia entender. O segredo para o sucesso, filho, o segredo para o sucesso é consagrar a Deus os seus planos. Deixa eu te contar a história de algumas pessoas na Bíblia que consagraram. A Bíblia conta a história de Jacó, que saiu da casa do pai dele, da mãe dele, só com a roupa do corpo. O irmão perseguindo ele, mas ele chegou num lugar, ele dobrou o joelho e falou assim: Senhor, o meu sonho é ter uma família. Senhor, o meu sonho é ter uma casa. O meu sonho é ter comida para comer, roupa para vestir, e eu consagro esse sonho a Ti, fazendo um voto aqui diante dessa pedra. Se o Senhor me abençoar, eu vou cumprir o meu voto e vou dar o testemunho. A Bíblia fala que o mesmo Jacó, que não tinha roupa, não tinha comida, não tinha casa, ele foi para um lugar, e ali ele casou, ali ele teve filhos, ali ele se tornou mais rico do que o patrão deles. Sabe por quê? Ele pergunta, ele fala assim: pastor, por quê? Porque ele consagrou o sonho dele a Deus. Lembra da história de Ana? Samuel capítulo 1. Uma mulher amargurada, triste, porque ela não conseguia dar filhos ao seu esposo. A Bíblia fala que um dia ela chegou no altar. Em qual lugar? E ela dobrou o joelho dela. Ela falou: Senhor, o meu sonho é ter um filho, e eu consagro esse filho antes dele nascer, Senhor. Se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ele para a tua casa. A Bíblia fala que Deus deu para Ana um filho chamado Samuel, aquele mesmo que ungiu Saul, depois ungiu Davi, Samuel o profeta. Mas não parou em Samuel, porque depois de Samuel, Ana teve pelo menos mais 5 filhos, porque quando eu consagro a Deus os meus sonhos, eles são bem-sucedidos, Deus me dá sucesso. Quando eu consagro algo a Deus, essa é a chave do sucesso. Diga a terceira razão para fazer projeto de vida. Diga: consagrar os sonhos a Deus é sucesso. Diga: é sucesso. Não, filho, sucesso não é o primeiro milhão. Sucesso é consagrar um sonho a Deus. Isso garante o sucesso. Agora presta atenção, que eu vou te dar a quarta razão, aqui a gente vai orar. Abre sua Bíblia comigo, esse texto eu quero que você leia. Jó, capítulo de número 22, verso 28. Eu vou te dar uma chave aqui para você estudar a Bíblia, que você vai compreender a palavra de Deus de uma maneira muito mais fácil. Outro dia eu conversava com uma pessoa, ela falou assim: pastor, é muito difícil ler a Bíblia. Eu leio e não entendo, pastor. Eu falei: primeiro você tem que ler à luz de Deus. Você tem que ler entendendo o espiritual. E segundo, passa a fazer isso aqui. Nós vamos ler Jó 22, 28. Primeiro na versão NVI. Já deve ter ouvido algumas vezes eu falar assim com o pessoal da mesa de som, falar assim: coloca tal versão para mim. Pastor, o que é versão? O que é isso, versão? Versão é tradução da Bíblia. A Bíblia original, o Antigo Testamento é no hebraico e o Novo Testamento no grego. A maioria da Bíblia é esses dois idiomas. Antigo hebraico, Novo no grego. Pensa comigo aqui, pensa comigo. Quem já estudou inglês vai entender melhor ainda. Mas todos podem entender esse exemplo aqui. Se você pegar um texto no inglês e entregar ele para 3 professores de inglês diferentes, 3 professores que dão aulas em instituições diferentes,
um texto inteiro, não só um trechozinho, não é só o I love you, que é o inglês nosso de todo dia, né? Dos namorados, dos casais. Não, um texto. Se você entregar para uma pessoa, para um professor de inglês, fala assim, traduz esse texto para mim. Aqui, os 3 professores vão traduzir. Só que haverá algumas conjunções diferentes, que não vai alterar o sentido do texto, mas algumas colocações diferentes que vão dar o mesmo sentido para o texto. Isso é a tradução, diferentes traduções. As versões da Bíblia são traduções de autores diferentes. A mais conhecida é João Ferreira de Almeida, que traduziu para o português, mas tem a King James, que foi um tradutor do inglês, do hebraico para o inglês, do grego para o inglês. Tem a NVI, que é a nova versão internacional, que é a que a gente mais usa. E por que eu estou te contando? Porque eu vou ler em 2 versões. Você vai entender esse texto aqui de uma maneira profunda. Olha o que a Bíblia diz. Na versão NVI, Jó 22, 28. O que você decidir, qual que é a palavra? O que você decidir, se fará. O que você decidir, vai acontecer, a Bíblia está dizendo. E a luz brilhará em seus. Diga assim, o que eu decidir, diga, vai acontecer. Diga, e a luz vai brilhar nos meus caminhos. Agora presta atenção, essa é a versão NVI. Para você entender o que é aquele decidir ali. Qual que é o sentido de decidir? Aqui, nessa versão, foi usado decidir. Agora coloca a versão NAA, que é a outra versão da Bíblia para mim. A versão NAA diz assim, ó, que é a Nova Almeida Atualizada. Se você projetar, qual que é a palavra? Se você projetar alguma coisa, ela será bem-sucedida. E a luz brilhará em seus caminhos. Eu não sei se você pegou, mas presta atenção, querido. Olha para frente aqui, se conecta, porque essa chave aqui, ela vai abrir sua mente. Na primeira palavra estava decidir, na segunda estava projetar. Sabe por quê? Porque projetar, na verdade, é decidir o nosso futuro. Pastor, por que eu tenho que fazer meu projeto de vida? Por que eu devo me assentar para projetar o ano de 2023? Porque quando você se assentar, filho, você está decidindo o seu futuro. Esse tempo de novembro e dezembro, filho, não é o governo, não é a economia, não é o petróleo, o dólar que vai decidir o nosso futuro. É o projeto que nós colocarmos no altar. É a fé que nós semearmos nesse tempo. É o sacrifício que for feito a Deus. Isso vai decidir como vai ser o nosso futuro. Quem vai ter um futuro de colheita, quem vai ter um futuro de abundância, dá glória a Deus, aleluia. A chave é projetar, é decidir o futuro. Você conhece alguém indeciso? Não tem ninguém aqui também, né? Faltou todos indecisos hoje. Já viu quando a gente vai sair com gente indecisa? Onde a gente vai? Ah, não sei, escolhe aí. Já viu quando tem que escolher entre uma roupa e outra? Não vou usar esse exemplo, não, senão as mulheres vão morrer de raiva de mim. Os maridos cutucou aí, vamos deixar o encontro de casais que a gente vai ter, tá? Já viu gente indecisa? Já percebeu que gente indecisa perde tempo? Vou falar da roupa aqui do homem. Eu não sei se você já viu uma reportagem. Sabe aquele rapaz que é dono do Facebook? Ele usa somente uma cor de roupa. Sabe por quê? Porque segundo ele não pode perder tempo escolhendo roupa. Ele já chega no guarda-roupa e pega todo dia a mesma cor. Sabe por quê? Porque gente de sucesso é bem decidida. Gente de sucesso projeta e fala, é ali que eu vou chegar. Gente que tem a bênção de Deus da colheita, é a pessoa que olha e fala assim, eu decidi. E é isso que eu vou ser. Eu decidi. 2023 vai ser o ano da colheita. E não importa. Pro outro pode ser miséria, pode fechar o comércio dele. É isso que ele está falando, que ele está profetizando? Não, o meu comércio, a minha empresa, o meu emprego vai crescer. Eu vou ser promovido, eu vou conquistar, eu vou fazer viagem. A minha conta, ela vai ter uns dígitos tão grandes, eu vou confundir com o meu CPF. Filho, eu decidi no meu projeto de vida, quando eu me assentei, que o meu futuro vai ser de colheita. Aleluia. Glória a Deus. Ei. Só que agora,
Olha a chave aqui, a primeira a chave aqui, ó, dessa razão. Por que eu tenho que projetar, pastor? Porque projetar é decidir o futuro. Projetar é o quê? É decidir o... Só que presta atenção. Sabe por que tem gente que até decide? Pastor, eu conheço as pessoas que é decidida. Só porque a vida delas não está andando, está piorando. É porque ela está decidindo por caminhos no escuro. Já tentou andar num caminho no escuro? À noite na rodovia sem farol? Já tentou? Com chuva, com neblina? Não dá. Filho, você pode estar decidido a chegar no lugar. Já aconteceu de eu viajar, eu e a pastora, e a gente estava decidido a chegar no lugar. Mas estava tão escuro, tanta neblina, tanta chuva, a gente falou, não, tem que parar aqui. Porque não dá para andar nesse caminho. Porque decidir no escuro não adianta. Decidir no escuro é perca de tempo. Mas a decisão que você vai tomar projetando, ela é na luz de Deus. Oh, aleluia. Ela é uma decisão iluminada. Filho, ninguém está vendo o caminho, mas Deus vai te mostrar o caminho. Ninguém está entendendo qual que é a direção, mas Deus vai te dar a direção. Ninguém está sabendo onde investir, mas Deus vai te mostrar onde investir. Ninguém está sabendo qual porta que vai abrir, mas Deus vai te mostrar onde bater e onde vai abrir. Ninguém está entendendo qual que é o tempo, mas Deus vai estar te mostrando. É tempo de semear e você vai colher. Porque quem decide, quem projeta, a luz de Deus brilha no seu caminho. Aleluia. Quem vai ter essa luz a seu favor? Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Oh, aleluia. Fica de pé no seu lugar. Eu quero voltar no primeiro ponto da mensagem. Você é um projeto que se realizou. Um projeto feito por Deus. E aquilo que nós vamos participar agora, que vai trazer unção para a nossa vida, aliança com esse Deus, é a ceia do Senhor Jesus. O que que nos conecta com as promessas de Deus? É a fé, é entender que nós somos filhos, é entender, filho, deixa eu te contar, você não nasceu, não foi para dar errado não, você nasceu foi para dar certo, porque o projeto de Deus nunca falhou. Sabe o que que falha? É quando nós tiramos a fé de Deus. Sabe o que que falha? É quando nós tiramos a confiança de Deus. Sabe o que que falha? É quando nós não paramos para projetar. Mas desde a cruz do Calvário, o projeto de Deus para a sua vida é de dar certo. Eu quero que você ore a Deus agora, porque Ele vai despertar uma fé em você. Você vai firmar uma fé em Jesus a partir dessa ceia. E essa fé vai ser recompensada. Essa fé vai fazer você sonhar. Mas não sonhar como uma pessoa medíocre, como uma pessoa pequena, mas sonhar como alguém nobre. Feche os seus olhos aí agora. Você que quer entrar nessa comunhão com Deus, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Fala com Deus aí agora. Antes dessa ceia, antes desse momento de unção, fala com Ele.